Há uma estranha delicadeza, quase uma fragilidade etérea, no conceito de despertar espiritual e na própria natureza do amor verdadeiro. Parecem promessas sussurradas em sonhos, ideais distantes que a alma persegue com uma tenacidade silenciosa, mas muitas vezes cega. O que buscamos, afinal, quando pronunciamos essas palavras sagradas? Uma fuga da dor? Uma plenitude que nos complete? A verdade é que, no início, tudo é um reflexo distorcido, um eco distante do que realmente é. Buscamos o amor em espelhos quebrados, o despertar em rituais vazios, e a cada passo o véu parece apenas adensar-se. A humanidade, em sua incessante busca, constrói palácios de ilusão, crente que a felicidade reside na posse, na resposta pronta, naquilo que pode ser nomeado e aprisionado. Mas o que se revela, lentamente, é a maquinaria por trás do palco. Os fios invisíveis que movem as marionetes de nossos desejos mais profundos. A jornada do despertar não começa com uma luz ofuscante, mas com a lenta dissolução das sombras. Primeiro, desfazem-se as promessas que fizemos a nós mesmos sobre o que o amor deveria ser. Um romance avassalador, uma paixão que consome, uma dependência mútua que mascara o medo de estar só. Desfazem-se os desejos infantis de um paraíso sem esforço, de uma verdade revelada sem a necessidade de olhar para dentro. Os rituais cotidianos, antes carregados de significado, tornam-se cascas vazias, gestos mecânicos que não tocam a alma. O que parecia sólido, a identidade construída sobre opiniões alheias, os pilares de segurança erguidos sobre posses efêmeras, a própria imagem que projetamos no mundo começa a ruir. E nessa ruína há uma estranha beleza, um vislumbre da realidade. É como se a vida fosse um grande teatro, e nós, os atores, estivéssemos tão imersos em nossos papéis que esquecemos a peça, o palco e até mesmo a nossa própria essência por trás da máscara. O véu que cobre a verdade não é tecido por forças externas, mas pelas nossas próprias expectativas, pelos medos, pelas memórias de um passado que se recusa a morrer. Cada desilusão não é um fracasso, mas uma revelação, um rasgar sutil desse véu. Vemos que o amor que buscávamos fora era, muitas vezes, apenas um reflexo de nossas carências, um espelho onde projetávamos a imagem de um salvador, de um complemento, de alguém que preencheria o vazio que insistíamos em sentir. O despertar espiritual, por sua vez, não é a adesão a uma nova doutrina ou a prática de um novo conjunto de regras, mas o despir de todas elas, o reconhecimento de que a verdade não está em dogmas, mas na experiência pura, crua e desimpedida do ser. A maquinaria por trás das aparências se revela não como algo sinistro, mas como a teia complexa de nossas próprias construções mentais, das narrativas que contamos a nós mesmos para dar sentido a um mundo que, em sua essência, é desprovido de sentido pré-fabricado. E é nessa clareza, nessa visão desimpedida, que os paradoxos se manifestam com uma força avassaladora. A liberdade que tanto almejamos, por vezes, traz consigo uma solidão que assusta. Não é a solidão do abandono, mas a solidão da incompreensão, a solidão daqueles que veem através do véu e percebem que a maioria ainda dança na ilusão. É uma liberdade que exige desapego, uma renúncia às certezas que antes nos confortavam. A paz que surge não é a ausência de conflito, mas a aceitação profunda de que o conflito é parte intrínseca da existência. Não é uma paz que silencia o mundo exterior, mas uma quietude que emerge do olho do furacão, uma serenidade que se aprofunda na dor, não apesar dela, mas por meio dela. A verdadeira paz não é a ausência de tempestades, mas a capacidade de navegar por elas com o coração em repouso. O amor verdadeiro, então, revela sua ironia mais sutil.
Não é a intensidade dramática das paixões arrebatadoras que o sustenta, mas a calma presença, a aceitação sem reservas do outro em sua totalidade, com suas luzes e suas sombras. Não é o fogo que consome, mas a chama constante que ilumina sem queimar, aquecendo sem exigir sacrifícios. Não é a fusão de duas metades que se completam, mas a união de duas totalidades que se reconhecem em sua plenitude, sem carência. Não é um amor que busca preencher, mas um amor que transborda de uma fonte inesgotável dentro de si. Não é a busca por alguém que nos salve, mas a descoberta de que já somos completos e que a salvação é um caminho interno. A dor da perda, a fragilidade dos laços humanos, a impermanência de tudo, não são obstáculos ao amor, mas portais para sua profundidade mais verdadeira. O amor não se apega, ele flui como um rio que abraça as margens sem possuí-las. Não é uma prisão, é uma asa que permite voar livremente. Não é um contrato de troca, mas uma dança sem coreografia pré-determinada, onde cada passo é uma surpresa. A antiga concepção de amor, baseada em posse, projeção e expectativa, dissolve-se para dar lugar a algo muito maior, mais sutil, mais livre. Não é a possessão do outro, mas a liberação do outro e de si mesmo para ser quem realmente é. E nessa liberação, nesse desapego dos resultados e das formas, reside a verdadeira potência de um amor que não se apaixona, mas que simplesmente é. É nesse ponto que a vertigem inicial do despertar começa a ceder lugar a uma aceitação silenciosa, a um entendimento que transcende a lógica e o desejo. A vertigem, aquela sensação de chão que se desfaz sob os pés, não é um fim, mas um convite. É o momento em que a mente, acostumada a traçar linhas e definir contornos, se depara com a vastidão do informe. Um vazio se abre. Não um vazio de ausência, mas um vazio fértil, prenhe de todas as possibilidades que antes estavam obscurecidas pelas certezas. Nesse abismo aparente, a aceitação silenciosa emerge, não como uma resignação passiva, mas como uma rendição ativa à correnteza da existência. Os medos que nos aprisionavam, antes gigantes intransponíveis, começam a minguar. O medo da solidão, por exemplo, que nos impulsionava a buscar companhia a qualquer custo, a moldar-nos para agradar, a construir relações sobre a areia da necessidade, dissolve-se como névoa ao sol. Descobrimos que a solidão não é um castigo, mas um portal, um espaço sagrado onde o eu se encontra sem as máscaras, sem os ecos das vozes alheias. É ali, na quietude da própria presença, que a incompletude percebida se revela uma ilusão. Não há lacunas a serem preenchidas, apenas a vastidão de um ser que sempre foi inteiro, mas que se fragmentou na busca por validação externa. Esse despertar não é um evento único, mas um processo contínuo de desvelamento. Cada camada de expectativa, cada projeção, cada apego a uma imagem de si ou do outro é delicadamente removida, e o que resta, surpreendentemente, não é menos, mas mais. É uma totalidade que não depende de acréscimos, uma força que não se alimenta de aprovação. O silêncio, antes temido como um vácuo ensurdecedor, torna-se uma melodia, um bálsamo para a alma. É no silêncio que a verdade se manifesta, sem o ruído das palavras, sem a distorção das interpretações. É um silêncio que fala, que revela a interconexão de tudo, a dança invisível que permeia o universo. A vertigem, então, transforma-se em um voo, onde a queda não é para o abismo, mas para os braços da própria existência. E como essa nova perspectiva ressoa nos relacionamentos, tudo se transforma. As interações humanas, antes emaranhadas em teias de necessidade e projeção, adquirem uma clareza cristalina. Amores, amizades, os laços de pertencimento não são mais âncoras que nos prendem ou espelhos que refletem nossas carências.
Eles se tornam rios que fluem livremente, cada um em seu próprio curso, mas todos convergindo para um oceano comum de presença. Não buscamos no outro o que nos falta, pois nada nos falta. Buscamos a alegria do encontro, a beleza da partilha, a ressonância de duas almas que se reconhecem em sua inteireza. O amor não exige posse. Ele oferece liberdade. Não tenta moldar. Ele celebra a autenticidade. As relações amadurecem de um contrato de troca para uma dança de entrega. Não é mais eu preciso de você para ser feliz, mas eu sou feliz e escolho compartilhar essa felicidade com você. O outro não é uma extensão de nós mesmos, mas um universo à parte, igualmente vasto e misterioso, que se revela em sua plenitude. É como observar duas chamas. Elas podem dançar juntas, iluminar o mesmo espaço, mas cada uma mantém sua essência, sua individualidade incandescente. A fusão não é uma anulação, mas uma potencialização mútua. A intimidade se aprofunda não pela dependência, mas pela coragem de ser vulnerável, de expor a própria essência sem medo de julgamento, porque o julgamento se dissolveu no reconhecimento da unidade. Não é um relacionamento que se constrói sobre promessas eternas, mas sobre a presença constante, o aqui e agora, que se renova a cada instante. Não é a busca por um porto seguro, mas a aceitação de que somos o próprio oceano e o outro, uma corrente poderosa que se junta à nossa, enriquecendo o fluxo sem jamais aprisioná-lo. O amor verdadeiro, nesse estágio, é como o céu noturno, vasto, profundo, pontilhado de estrelas que brilham em sua própria luz, sem necessidade de se fundir. Cada estrela é um ser, autônomo e completo, e a beleza reside na constelação que formam juntos, na interconexão silenciosa que os une, mas que também lhes permite ser. É a liberdade de ser quem se é, e a liberdade de permitir que o outro seja quem ele é, sem expectativas, sem roteiros pré-definidos. A paixão pode ser intensa, mas não é possessiva. Ela queima com uma luz pura que aquece sem consumir. A amizade se torna um espelho de reconhecimento, onde a alma vê a si mesma na alma do outro, não por similaridade, mas por uma ressonância mais profunda, uma compreensão que transcende as palavras. O pertencimento não é mais uma busca por um grupo, mas a percepção de que já pertencemos a tudo, que somos parte intrínseca da tapeçaria cósmica e que o outro é apenas mais um fio nessa mesma teia. Essa é a beleza paradoxal de uma consciência expandida. Ao nos tornarmos mais nós mesmos, mais inteiros, mais autênticos, tornamo-nos também mais capazes de nos conectar verdadeiramente, de maneira desinteressada e profunda. O medo da incompletude, que antes nos impulsionava a buscar a outra metade, revela-se um equívoco. Já somos a totalidade. O outro não nos completa. Ele nos reflete, nos expande, nos convida a explorar novas facetas de nossa própria vastidão. É um encontro de universos, não de metades. E nesse encontro, a solidão, que antes parecia um fantasma a ser evitado, começa a revelar sua verdadeira face. Ela não é mais um exílio, mas um santuário. Ela não é mais um exílio, mas um santuário. A solidão, essa que antes parecia um abismo, um vazio a ser preenchido a qualquer custo, revela-se agora como um portal, uma porta estreita para o mais íntimo do ser. Não é a ausência de companhia, mas a presença plena de si mesmo, despojada de ruídos e expectativas externas. É o espaço onde o burburinho do mundo exterior silencia, e a voz interior, antes abafada pelas urgências do ego, ecoa com uma clareza ensurdecedora, às vezes assustadora, mas sempre verdadeira. É uma iniciação, sim. Um rito de passagem para um entendimento mais profundo da própria existência, para além das narrativas que nos foram contadas ou que construímos para nós mesmos. Nela, as camadas de persona, as máscaras sociais que usamos para pertencer,
as expectativas alheias que internalizamos, os medos de não ser suficiente ou amável, tudo isso é purificado. Como um deserto que queima as impurezas sob o sol implacável, a solidão queima o que não é essencial, deixando apenas a essência nua e verdadeira. É um despir-se sem vergonha, uma entrega à própria vulnerabilidade que, paradoxalmente, se torna a maior força, a rocha inabalável sobre a qual o verdadeiro eu pode se erguer. Nesse silêncio profundo, nesse terreno árido e, no entanto, incrivelmente fértil, florescem novas compreensões. A criatividade, antes sufocada pela busca incessante de validação, explode em cores vibrantes. A intuição, antes abafada pela lógica e pelo cálculo, torna-se uma bússola infalível. A sabedoria que não vem dos livros, mas da experiência vivida e refletida, da quietude que permite que o conhecimento se revele de dentro para fora. É onde o indivíduo aprende a bailar com a própria sombra, a integrar as partes rejeitadas de si, a encontrar a totalidade dentro, sem precisar projetá-la em outros. A solidão não é um estado de carência, mas de autossuficiência, onde o amor que se buscava fora é encontrado em abundância no próprio coração, uma fonte inesgotável que jorra de dentro. O exílio, então, se transforma em comunhão. Não é uma comunhão com o outro, no sentido tradicional, mas uma comunhão com o self, com a fonte universal que reside em cada um, com o próprio fluxo da vida. É a redescoberta de que nunca estamos realmente sós, pois a própria vida pulsa em nós, através de nós, e somos parte intrínseca de uma teia invisível de existência. A plenitude não é um destino a ser alcançado, mas um estado de ser que se revela nessa quietude, nessa aceitação da própria companhia como a mais sagrada de todas. É a percepção de que a completude não é algo a ser conquistado, mas algo a ser reconhecido como uma verdade intrínseca. Existe, sim, uma solidão dos despertos, uma sensação de estar em uma frequência diferente, de ver o que outros ainda não veem, de perceber as ilusões onde outros ainda dançam. Mas essa não é uma solidão de dor ou de sofrimento, e sim de uma estranha e profunda paz. É a aceitação de que nem todos estão na mesma jornada e que a própria jornada é solitária em sua essência, mas universal em sua verdade. Não é um fardo a ser carregado, mas uma coroa de sabedoria silenciosa. É a liberdade de não precisar da validação externa, de não precisar que o mundo compreenda o que se tornou claro para o coração, de não precisar provar nada a ninguém. Essa solidão fértil reconecta o ser à totalidade de sua existência, ao vasto e misterioso universo. O indivíduo não desaparece no sentido literal de se extinguir, mas se dissolve na totalidade da vida, tornando-se um com o fluxo, um com o silêncio que permeia o cosmos, um com a verdade que sempre esteve lá, aguardando ser reconhecida por trás de todos os véus. É a fusão com o tudo, sem perder a individualidade, mas transcendendo-a. É uma dança de paradoxos. O mais profundo isolamento leva à mais profunda conexão. A rendição ao vazio revela a plenitude. E nesse espaço, a consciência, antes limitada pelas fronteiras do eu, expande-se, tornando-se tão vasta quanto o próprio céu, tão profunda quanto o oceano. A paz que emerge não é a ausência de movimento, mas a capacidade de encontrar o centro em meio a qualquer turbulência, de ser o olho do furacão. A paz que emerge não é um estado estático, mas uma quietude dinâmica que habita o cerne do ser, mesmo quando o mundo exterior se agita em sua incessante dança. Ser o olho do furacão não significa ausência de movimento, mas a capacidade de observar o turbilhão sem ser arrastado por ele, de testemunhar a impermanência de tudo sem a necessidade de apego ou resistência. A consciência, expandida para além dos limites do eu fragmentado,
Percebe a interconexão de todas as coisas, a teia invisível que une cada folha, cada sopro de vento, cada pulsar de coração. Nesse estado de presença autêntica, a vida cotidiana se revela um milagre contínuo. Não há mais a busca por eventos extraordinários ou epifanias grandiosas para validar a existência. A luz que filtra pela janela, o sabor de um alimento simples, o toque do vento na pele, o som distante de uma melodia, cada momento se torna um portal para o vasto e o sagrado. A beleza reside na simplicidade, na delicadeza do instante que se desdobra, sem a necessidade de rótulos ou interpretações. O que antes era mundano, agora resplandece com uma quietude luminosa, uma verdade silenciosa que sempre esteve ali, aguardando ser percebida. O tempo, antes um tirano que ditava o ritmo da ansiedade e da pressa, perde sua tirania, transformando-se em um fluxo gentil, onde o passado e o futuro se dissolvem na plenitude do agora. O amor, então, transcende qualquer forma de paixão possessiva ou desejo egóico. Ele não se apaixona no sentido de cair em uma armadilha de projeções e necessidades, mas sobe nele, como uma ascensão para um estado de ser que irradia compaixão e aceitação incondicional. Não é um amor seletivo, reservado a poucos, mas uma corrente universal que reconhece a divindade em cada ser, em cada manifestação da vida. É um amor que não exige nada em troca, que não busca preencher um vazio, pois o vazio já se revelou fértil e completo. Ele flui de uma fonte interna inesgotável, um transbordamento natural de uma consciência que se percebe una com tudo. As relações, imersas nessa nova percepção, tornam-se espaços de liberdade mútua, onde o outro não é um espelho para nossas carências, mas um universo a ser explorado e celebrado em sua própria autenticidade. Essa é a sutileza do desaparecimento dos despertos. Eles não se isolam do mundo fisicamente, mas recuam da arena do drama e da superficialidade. O burburinho das expectativas sociais, a incessante busca por validação externa, as disputas por poder e reconhecimento, tudo isso perde sua atração. A energia que antes era canalizada para se adequar, para impressionar, para competir, agora é direcionada para a quietude interior, para a observação sem julgamento, para a presença plena. É um desaparecer dos holofotes do ego, um retirar-se da necessidade de ser visto, de ser compreendido pelos padrões convencionais. Não é uma fuga, mas uma escolha consciente de habitar um espaço de autenticidade, onde a verdadeira conexão acontece em um nível mais profundo, sem a necessidade de palavras ou gestos grandiosos. A liberdade que essa nova perspectiva oferece, paradoxalmente, pode ser confundida com solidão pelos que ainda vivem na ilusão da separação. Mas não é a solidão do exílio, e sim a solidão do soberano, daquele que encontrou seu reino interior e não mais busca validação externa. É a liberdade de não precisar, de não desejar o que o mundo oferece em sua superfície. A paz que se instala não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com uma serenidade inabalável, sabendo que cada experiência, por mais dolorosa que seja, é um convite ao aprofundamento, uma oportunidade de desvelar mais uma camada de verdade. A dor se torna uma professora, o sofrimento um catalisador para a compaixão. A consciência, agora expandida, abraça a impermanência como a essência da existência. Não há mais a luta contra o fluxo, mas a entrega confiante à correnteza da vida. As formas surgem e se dissolvem. Os ciclos se completam, e em tudo há uma beleza intrínseca, um ritmo cósmico que pulsa em cada partícula. O medo da morte, antes uma sombra constante, se esvai, revelando-se apenas uma transição, uma metamorfose do ser.
Não é um fim, mas uma continuidade em outra dimensão, um retorno à fonte universal de onde tudo emana. E nessa aceitação total, sem a necessidade de respostas definitivas para os grandes mistérios, reside a mais profunda das pazes. É uma paz que não se pode descrever com palavras, apenas sentir uma sensação de estar em casa no vasto e misterioso universo, um com o tudo e o nada. O ser desperto compreende que a existência não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido, celebrado em sua totalidade. A celebração desse mistério não é um ato grandioso, mas uma constante reverência ao presente. É na respiração que se sente o fluxo invisível da vida, na quietude de um olhar que se percebe a vastidão do outro, na simplicidade de um gesto que se encontra a profundidade da conexão. A paz que se revela não é uma recompensa por ter alcançado um ponto final, mas a própria tessitura do caminho, o solo fértil, onde a consciência repousa, livre das amarras do dever ser e do ter que. É uma paz que não se perturba com as tempestades externas, pois o centro da tempestade, o olho calmo e inabalável, foi descoberto dentro. A liberdade, por sua vez, não é a ausência de limites, mas a ausência de resistência a eles. É a aceitação de que a vida se desdobra em seus próprios termos e que a verdadeira força reside em dançar com essa correnteza em vez de lutar contra ela. Essa liberdade é a dissolução do controle, a rendição à inteligência maior que orquestra o cosmos. E nesse desapego surge um amor que não se enreda em dramas, não se aferra a expectativas. Não é um amor que busca preencher, mas um que transborda, uma nascente perene que irriga tudo ao seu redor sem exigir retorno. Ele não se apaixona no sentido de uma possessão ardente, mas sobe nele como se ascende a um plano de compreensão mais elevado. É um amor que reconhece a totalidade em cada fragmento, a divindade em cada ser, a interconexão em cada separação aparente. Não diferencia entre o belo e o imperfeito, o fácil e o difícil, pois compreende que tudo é parte da mesma tapeçaria, cada fio essencial para a trama. É um amor que não julga, mas acolhe, não critica, mas compreende, não exige, mas oferece. Ele não está condicionado a formas ou circunstâncias. Ele simplesmente é, como a luz do sol que brilha sobre todos, indiscriminadamente. Nesse estado de ser, o milagre não é um evento raro, mas a própria essência do cotidiano. O simples ato de caminhar sobre a terra, o sabor de uma fruta madura, o abraço de um amigo, o silêncio de uma noite estrelada, tudo se reveste de uma sacralidade antes invisível. Os olhos veem não apenas a forma, mas a energia que a anima. Os ouvidos escutam não apenas o som, mas o silêncio que o precede e o contém. Cada respiração é uma dádiva, cada batida do coração, um lembrete da dança da vida e da morte. Não há necessidade de buscar o extraordinário, pois o ordinário se revela extraordinário em sua plenitude. A vida, em sua simplicidade mais crua, é a maior das obras de arte, a mais profunda das revelações. E a aceitação total dessa verdade, sem a ânsia por explicações ou por um propósito pré-definido, é a chave para a paz indizível. O desaparecimento do ser desperto, essa estranha e sutil retirada da arena das projeções e dos dramas externos, não é uma fuga do mundo, mas uma imersão mais profunda na sua essência. É um deixar de lado a necessidade de ser compreendido pelos padrões convencionais, de ser validado pelas métricas do sucesso ou do reconhecimento social. A energia que antes era dissipada na busca por aprovação ou na manutenção de uma imagem, agora se recolhe para o santuário interior, nutrindo a presença e a quietude. Não é um isolamento, mas uma forma de comunhão mais autêntica, onde a conexão se dá em um nível de alma, além das palavras e das superficialidades. O eu não se dissolve em um vazio,
mas se expande para encompassar o todo, tornando-se um com o fluxo da existência, um com a vastidão do cosmos, um com a própria fonte da vida. A mente, antes um turbilhão de pensamentos e preocupações, encontra momentos de clareza e silêncio. Não que os pensamentos cessem por completo, mas sua tirania diminui. Eles são observados, não possuídos, como nuvens que passam pelo céu sem deixar marcas duradouras. E nessa observação desapegada reside uma imensa liberdade. A liberdade de não ser definido pelos conteúdos da mente, de não ser refém das emoções passageiras. A identidade, antes fixada em rótulos e papéis, torna-se fluida, maleável, capaz de se adaptar a cada momento sem perder sua essência. O medo, outrora um companheiro constante, se transforma em uma sombra distante, reconhecido como uma ilusão nascida da separação. A vulnerabilidade, antes vista como fraqueza, revela-se como a porta para a verdadeira força, para a resiliência que brota da aceitação total do que é. O despertar espiritual e a natureza do amor verdadeiro, então, convergem nesse ponto de totalidade e aceitação. Não são metas a serem alcançadas, mas estados de ser a serem vividos. O despertar não é um pico a ser escalado, mas a percepção de que a montanha inteira já reside dentro. O amor não é um objeto a ser encontrado, mas a própria substância da qual somos feitos, a energia que anima tudo. A busca cessa, não por exaustão, mas por reconhecimento. A jornada não termina, mas se transforma em uma dança sem fim, um eterno desdobrar de um mistério que é ao mesmo tempo íntimo e universal. A cada instante, a vida se oferece em sua plenitude, convidando a uma presença total, a uma entrega sem reservas. É um convite para habitar o próprio coração, o ponto de convergência entre o humano e o divino, onde o silêncio fala mais alto que qualquer palavra e a quietude é a canção mais sublime. A ausência de respostas definitivas para as grandes questões da existência, o propósito, o destino, o além, não gera mais angústia, mas uma profunda reverência. O mistério não é um problema a ser resolvido, mas uma fonte inesgotável de admiração, um convite à humildade e à curiosidade genuína. A vida se torna um aprendizado contínuo, onde cada experiência, seja ela de alegria ou de dor, é uma oportunidade de aprofundar a compreensão, de expandir a consciência. Não há erros, apenas lições. Não há fracassos, apenas redirecionamentos. A aceitação total do que é, em sua imperfeição e perfeição, torna-se a melodia que embala a jornada. É uma aceitação que transcende a resignação. É uma entrega ativa à sabedoria intrínseca do universo, confiando que cada peça se encaixa em um mosaico maior, mesmo que a visão completa ainda esteja além do alcance da mente linear. E nessa rendição, a presença de um milagre se manifesta em cada esquina do cotidiano. Não é preciso olhar para o céu para ver a grandiosidade. Ela está no grão de areia, na folha que cai, no sorriso de um estranho, no próprio silêncio que preenche os espaços. É a percepção de que a vida, em sua manifestação mais simples e despretensiosa, é a própria divindade em ação, um espetáculo contínuo de criação e dissolução. O coração se abre para essa maravilha e o medo de estar incompleto, de estar separado, desvanece-se, revelando a totalidade que sempre esteve presente. É uma sensação de estar em casa, não em um lugar físico, mas no próprio ser, na vastidão da consciência que abraça tudo. Essa sensação de estar em casa, então, não é um refúgio do mundo, mas uma imersão plena na sua essência mais profunda. O despertar espiritual e a natureza do amor verdadeiro, que antes pareciam inatingíveis, revelam-se como a própria trama da existência, acessível a cada respiração. Não há mais a busca febril por um algo a mais, pois o tudo já se manifesta na simplicidade do agora. A liberdade não é ausência de desafios,
mas a dança com eles, a aceitação de que cada maré alta e cada maré baixa são parte do mesmo oceano da vida. O amor, esse que não se apaixona, mas sobe nele, é a consciência de que somos essa mesma fonte inesgotável. Um rio que flui sem barreiras, abraçando tudo o que encontra. A paz indizível não é o silêncio de um cemitério, mas a melodia da quietude que reside no cerne de todo som, no espaço entre as notas. É a serenidade que floresce da aceitação total do mistério, da renúncia à necessidade de controle ou de respostas definitivas. O milagre, então, não é um evento raro, mas a própria tessitura do cotidiano. O sol que nasce, a chuva que cai, o pulsar da vida em cada célula. Não se trata de desaparecer da sociedade em um sentido físico, mas de dissolver as ilusões do ego, de transcender a necessidade de validação externa, tornando-se um com o fluxo da existência. É um convite para habitar o próprio coração, o ponto de convergência entre o humano e o divino, onde a vida se revela em sua plenitude mais pura, um eterno convite à presença e à celebração do ser. Que possamos, então, abrir nossos olhos e corações para essa verdade que sempre esteve aqui, aguardando o nosso reconhecimento.